Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e com alegria estamos aqui nesse horário para falar de algum assunto relacionado à doutrina, à história da igreja. O programa Eclésia é um programa de catequese, né? A gente trata de alguns assuntos sempre relacionados à doutrina da Igreja Católica e também à cultura, ao comportamento e à cultura católica como um todo, a influência ou problemas que essa cultura possa enfrentar ao longo da história, que aliás é o tema do nosso programa de hoje, relacionado também à cultura. Na sequência eu já vou explicar qual é o tema do nosso programa de hoje. Mas antes eu quero dar boas-vindas ao Padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado e hoje fará o programa Eclésia conosco. Bem-vindo, boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela Rede Século XXI. Espero que possamos fazer uma boa conversa nesta noite. Que seja realmente uma conversa agradável, esclarecedora, Eric, e que leve aos nossos amigos que nos acompanham o melhor da formação católica. Isso aí, Padre Wander. O Padre Wander é da Diocese de Santo Amaro, paróquia Verbo Divino, lá em Santo Amaro. E em boas oportunidades está aqui conosco para que a gente possa bater um papo, como é o caso da noite de hoje. Bom, nós vamos falar no programa de hoje sobre o problema da nova ordem mundial. Você já ouviu essa expressão? Nova ordem mundial? Qual será o problema, né? Ao enfrentar o conceito, o que é a nova ordem mundial, o que tem de errado nela, né? Esse tema, já adianto, que é um tema um pouco difícil, um pouco, vamos dizer assim, extenso, né? E a gente vai tentar, então, pelo menos em duas ocasiões, hoje é a primeira parte dessa conversa, na semana que vem faremos a segunda parte, para tentar entender um pouco isso. Isso envolve a Igreja Católica, a cultura atual, pressão dos meios de comunicação, distorção de ensinamentos, tanto católicos quanto outros estabelecidos no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, que não necessariamente tem a ver com a religião católica. Olha, eu acho melhor você acompanhar a nossa conversa e entender um pouco do que eu estou falando. E daqui a pouquinho eu vou dizer sobre um livro, uma obra específica de um grande doutor em teologia, que escreveu um livro sobre essa obra, sobre esse assunto, aliás, chamada Nova Ordem Mundial e Seus Problemas. E você vai entender também, ter uma boa referência de estudo disso. Mas eu vou dizer já de que livro é esse. Porque antes eu quero pedir que o Padre Wander, no início da conversa, ajude a gente a entender um pouco isso. Eu vou perguntar para o senhor, Padre Wander, o conceito, o que é? O senhor podia resumir para a gente o que é a nova, antes da gente entrar nos problemas propriamente dito, o que é a nova ordem mundial? Ok. Eric, conceituar ou conceitualizar o que é a nova ordem mundial de uma forma simples e rápida não é tão fácil assim. Até porque ela é muito disseminada, ela é muito difusiva, mas se nós pudéssemos resumir a nova ordem mundial, do que se trata, ela é um conglomerado, ela é todo um processo histórico que está acontecendo a partir de um conglomerado de diversas empresas, de diversos movimentos de ordem cultural, política e econômica que tem na sua raiz a cooperação de vários organismos, certo. Aqui a expressão de vários organismos que operam para desconstruir a ordem mundial vigente e implantar no lugar desta ordem mundial vigente. Principalmente nós estamos falando em matéria de Ocidente. Todo o Ocidente tem na sua raiz o germen da civilização cristã. A civilização cristã, também dito de outra maneira, como alicerce e estrutura da civilização ocidental. Então esse complexo vamos dizer assim, de movimentos, esse complexo de organizações que estão operando para colocar de lado a atual ordem mundial e implantar uma nova que substitua essa. Só que nós vamos conversar longe, Eric, isso tem implicações gravíssimas, muito mais graves do que nós possamos imaginar. Entendi então por que o nome está relacionado com nova ordem mundial, é algo que quer substituir uma que já existe. Atual, exatamente isso. Tá. A atual ordem mundial, a maneira como ela foi estabelecida, e ela tem no seu alicerce a civilização cristã, é essa ordem que tem que desaparecer para a implantação de uma nova. Então, por aí você já imagina que é a troca, é a substituição. Só que quando nós falamos de uma ordem, nós falamos de um complexo de realidades. Nós falamos de toda uma estrutura com valores, com organização e assim por diante. Se eu estou pensando em tirar uma e colocar outra,
Quais são os valores que essa outra traz? Entendi. Quais são as suas propostas? O que ela está querendo atingir? E é daqui que a gente consegue ir longe na nossa conversa de hoje. Nós já, em outras oportunidades aqui no nosso programa, Padre Wander, nós já entramos em assuntos parecidos ou que estão talvez permeando a conversa que teremos aqui hoje. E nós já destacamos aqui, então, para o nosso amigo telespectador, só lembrando, não é uma novidade para ninguém, né, que a civilização, principalmente ocidental, ela tem basicamente um tripé na qual ela foi erguida, né? A filosofia grega, né, que tem muito, inclusive, de Igreja Católica nisso, porque a Igreja Católica, durante muito tempo, foi a entidade que ficou de pé, inclusive difundindo esses valores da filosofia grega. Do uso reto da razão, né? Do uso reto da razão, boa. Né? A formação sólida, correta, Ok. tudo mais. A moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã. E aí tá claro a influência da Igreja Católica, não precisa nem explicar muito mais isso. E ainda a noção de direito romano, O direito romano. que também cresceu com o apoio da Igreja. Sem Então, dúvida. quer dizer, o papel da Igreja Católica está dentro disso, e o programa Eclésia é um programa que trata de assuntos relacionados à Igreja Católica, por isso que a gente trouxe esse assunto para cá. Esse tripé, né, que a gente está dizendo, tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, essa espécie de nova ordem mundial que quer substituir os valores desse tripé por outros que a gente vai falar durante o programa, é isso? Eric, nós poderíamos até ir mais longe para que seja implantada essa nova ordem mundial, que vem sendo concebida por uma falsa elite intelectual e gestora mundo afora. Certo. Olha, aqui nós estamos falando de... A conversa já começa a decolar agora. De uma falsa elite intelectual. É forte dizer isso, hein? Mas é uma falsa elite intelectual. Certo. Que pede a suplantação imediata de tudo aquilo que foi o arcabouço, realmente o alicerce, esse tripé que foi a estrutura, que foi a tessitura da civilização ocidental. Então, todos os conceitos sobre a vida, sobre a natureza, sobre a existência e sobre a realidade que passaram por esse reto uso da razão, utilizando-se da filosofia grega como ferramenta e instrumento. Posso dar um exemplo prático? Pois não. Toda a doutrina tomista, do ponto de vista filosófico, arrancou de Aristóteles. Não ficou nele. O aperfeiçoou e levou a uma plenitude também da razão. Mas aqui é um exemplo prático, quer dizer, como o próprio São Tomás utilizou da filosofia aristotélica no desdobramento dos seus conceitos. Depois, deixa um pouquinho de lado aqui a moral judaico-cristã, que é o principal de tudo. A guerra vai ser travada aqui. Entendi. Nos valores que norteiam todo o comportamento do homem em sociedade. Depois, todas as nossas legislações ocidentais arrancaram do direito romano. Foi ele o ponto de partida. Que na sua gênese, na sua concepção filosófica, é muito profundo, é muito belo. E que responde à necessidade, a um certo apelo da construção de uma ordem social justa, sólida e perene. O direito romano atingiu essa meta. Então, ao implodir a maneira de se pensar a realidade, de se conceber a realidade, de se estruturar a realidade, de conferir ordem social e justiça a essa realidade. Você já implodindo esses dois meios, por fim você ataca o coração disso tudo, que é a revelação da existência do único e verdadeiro Deus. Aí você chega a um coeficiente que é dramático, você chega a um patamar que é dramático, que é simplesmente a demolição de tudo aquilo que existiu antes, Eric. Entendi. E que não sei se consigo ser objetivo. Não, claro. Né? E quando o senhor diz daquilo que existiu antes, a gente não está falando de uma noite para o dia, né? Não. A gente está falando de séculos. Não. 2000 anos de história, né? Pelo menos. Porque ainda tem a parte anterior à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se for pensar em relação à filosofia grega, pelo menos 6 ou 7 séculos antes disso. E se né? for pensar a moral judaico-cristã, nós estamos falando pelo menos aí. Se partir de Abraão, nós estamos falando de 4.000 anos. Se partir de Moisés, nós estamos falando de 3.300, 3.400 anos. Quer dizer, não é brincadeira, não é pouca coisa, né? Não, é muita coisa, história. Né? E que realmente construiu, aí é que está, construiu uma ordem mundial sólida, verdadeira e autêntica. Quando foi colocada em prática, é quando começou a ser agredida e atacada que surgiram os distúrbios e os problemas. Aí nós vamos ter que remontar um pouquinho mais ao século XVI, a questão protestante, que aí dá pano para manga, que foi a primeira forma de agressão à ordem vigente, por incrível que pareça, Eric, foi o protestantismo.
É verdade, porque se tinha antes pelo menos 15 séculos de uma estrutura já bem consolidada e de um cristianismo De uma sólido, unidade de né? pensamento e de coração. Né? E de repente rompe com essa tradição, não deixa de ser algo novo substituindo algo já perene, existente Sem dúvida. e forte, né? Não deixa de ser algo que agrida a ordem vigente, que era... Não é só uma questão de agredir a ordem vigente. Se a ordem vigente ela é mórbida, se ela é torpe, se ela é enganadora, se ela produz frutos podres, eu estou usando uma terminologia muito clara, hein? Certo. Ela tem que ser suplantada. Só que não, muito pelo contrário. A ordem vigente era bela, era santa, era marcada pela sua excelência e plenitude. A gama de valores que a norteavam, que eram a sua própria expressão, né, como o bem, a verdade e a justiça, eram incontestavelmente autênticas, verdadeiras e produziam frutos numa vida em sociedade sólida. Por exemplo, não há como negar isso, embora seja uma instituição a priori natural, e é natural mesmo, mas a própria família chegou ao seu apogeu a partir o quê? Da civilização judaico-cristã. Certo. A família não foi criada pela civilização judaico-cristã. É preciso dizer isso. Ela é de ordem natural, mas ela atinge o seu apogeu, a sua beleza final, a sua riqueza última dentro da civilização judaico-cristã. Ô, Padre Wander, olha, são muitos os caminhos que a gente podia partir até onde viemos aqui. A gente podia falar de outras distorções, de outros problemas no decorrer do século XVI até o atual, outras coisas que romperam, por exemplo, com a tradição, com aquilo que já estava estabelecido. A gente pode falar do iluminismo, a gente pode falar do marxismo, uma série de coisas, né? Mas como aqui nossa conversa está relacionada ao papel da Igreja Católica, está relacionada ao papel, talvez dentro daquele tripé, né, no tópico moral judaico-cristã, já pensando que a gente pode entrar mais nesse tema, vou fazer essa pergunta, mas só vai responder depois do intervalo, que não dá tempo nesse bloco. O senhor continua no bloco seguinte. Claro. Qual é o papel da Igreja Católica diante disso tudo, diante dessa realidade? O senhor responde para a gente daqui a pouquinho. E se a visão de mundo dessas pessoas fora da Igreja Católica, pensando nessa mudança de paradigma, de substituir uma verdade estabelecida por algo que não é tão estabelecido assim, que não está tão provado que funciona. Que não corresponde à realidade. Ótimo, que não corresponde à realidade. Que é uma mentira. Se a visão de mundo dessas pessoas já chegou dentro da igreja. O senhor responde pra gente isso depois do intervalo? O faremos. Então tá bom. Então não sai daí, tá, gente? Pois já o Padre Wander explica pra gente um pouco mais dessa história. Se você ainda não entendeu, calma. A gente vai conversar bastante sobre esse assunto. O problema relacionado à nova ordem mundial. A gente volta já.